Eu documentei meses atrás que os Estados Unidos emitiram diversos alertas e também preocupações sobre a aproximação da China com a Rússia, que estava aí em seu curso máximo e vem ainda nesse curso máximo na guerra na Ucrânia. Esses alertas soaram como ameaças de retaliação econômica e política também contra uma possível ajuda militar da China, de Xi Jinping, para a nação Rússia, principalmente nas questões de armamentos de alta tecnologia e também de equipamentos eletrônicos, chips, entre outros produtos que possam ser utilizados pela maquinaria de guerra da Rússia. Haja vista que a Rússia ela vem sofrendo um problema, sim, sem dúvida alguma, que isso não pode ser o quê? Negado no sentido de produção bélica. A base industrial russa ela não estava tão preparada para essa guerra em curso, que não tem data, não tem sinais que vai se arrefecer. Não há ainda nenhuma possibilidade aparentemente levantada para diminuir as tensões e também se chegar a um senso comum ou até mesmo um cessar-fogo para assim futuramente estabelecer um acordo de paz mútuo entre as partes. Não somente as armas, elas são as maiores preocupações dos Estados Unidos, por exemplo, mas sim no setor de tecnologia, que a China ela vem sim distribuindo chips, entre outros produtos eletrônicos e de alta tecnologia para a Rússia, inclusive utilizando empresas laranjas dentro do território americano, do território suíço e de outras nações na Europa para tirar esses equipamentos de alta tecnologia e jogar para dentro da Rússia, para assim a Rússia desenvolver seus equipamentos como mísseis, como foguetes, como drones, que são utilizados para atacar ali posições da Ucrânia, seja posições militar, seja posições civis. E assim vice-versa, como também a Ucrânia está utilizando os equipamentos ocidentais para atacar as posições da Rússia e também o território russo. Esses alertas, inclusive, foram colocados também pelo Departamento do Tesouro americano. E a secretária, a chefe do departamento, que é a Janet Yellen, ela ameaçou uma retaliação nunca antes vista de forma econômica contra a China se houver 1% de indício desta ajuda, possível ajuda chinesa na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Aí recebemos, inclusive divulgamos em uma matéria completa no nosso site areamilitaroff.com que a China vendeu ao menos, até aqui onde se sabe, 2 satélites para o grupo Wagner, aquele grupo mercenário que era liderado por Evgeny Prigozhin, aquele que morreu semanas atrás em um suposto acidente aéreo, que as causas ainda estão sendo investigadas, que Putin recentemente falou que uma granada explodiu dentro do avião e que Evgeny Prigozhin estaria alcoolizado, estaria bêbado e foi lá fazer uma gracinha com a granada e acabou explodindo. É claro que esta é uma versão da Rússia. Nós aqui que trabalhamos com a verdade, trabalhamos com a imparcialidade, independente dos lados, independente daquilo que você quer ouvir, mas sim aquilo que você precisa ouvir, sabemos que não foi isso. Sabemos que foi um ataque para realmente eliminar esse indivíduo que causou muito transtorno durante a rebelião de junho deste ano e que tem ligação com
esses 2 satélites que foram comprados por Wagner Group. E vamos detalhar com absoluto detalhe, é claro, com informações sobre essa compra de satélite e por que e como que Wagner Group utilizou esses satélites da China para a sua guerra na Ucrânia. Veja que interessante. Então, já podemos destacar que a China ela participou ativamente da guerra, fornecendo condições para a Rússia. A China já estava utilizando essa relação bilateral há muito tempo. Há muito tempo a China vem ajudando os russos nesta guerra. O que os Estados Unidos fizeram? Tamparam os olhos. Fizeram sanções por mais de 80 empresas relacionadas com a China nos Estados Unidos, mas não sancionou aquilo que prometeu em uma maquinaria ou uma artilharia de sanções econômicas contra a China. É claro que não fez isso, porque a China depende dos Estados Unidos e os Estados Unidos dependem da China. É óbvio. E vejam só. Vamos lá. Uma empresa chinesa, é claro, ela vendeu esses 2 satélites para o Wagner Group em documentos assinados de contrato em novembro de 2022, no ano passado. Esse suposto contrato de compra e de venda, ele estava tanto no formato inglês quanto no formato russo. A China provavelmente quis facilitar essa transação e foi assinado em 15 de novembro de 2022. A empresa que estava sendo responsável por esta gestão tanto de marketing quanto de transação econômica era a Beijing Yuzhi Technology Corporation Limitada. E ela vendeu esses 2, claro, são chinês, tá? Essa empresa chinesa, que vendeu esses 2 satélites de vigilância de alta resolução e também de propriedade, vejam só, de propriedade da gigante espacial chinesa Shenguang Satellite Technology para a Nika Fruit. Essa empresa Nika Fruit, até então, ela fazia parte desse império de Evgeny Prigozhin, que era o líder do Wagner Group, que era um dos fundadores de Wagner Group. Porém, havia um outro elemento dentro dessa empresa Nika Fruit que estava envolvido nessa negociação. Veja que interessante. Não foi Evgeny Prigozhin que intermediou toda essa transação. Foi um outro elemento. Então, esse contrato de compra de 2 satélites e outros serviços relacionados, é claro, ao satélite, como manutenção, transferências de imagens, solicitações, um corpo gestor para que você precise ali, é claro, jogar as coordenadas, fazer todo um sistema ali terrestre para você manipular o seu satélite para obter aquilo que você deseja de imagem da Terra. E esse contrato, vejam só, foi assinado por 235 milhões de yuans ou de ienes, cerca de 30 milhões de dólares, que foi assinado, é claro, entre a Nika Fruit, que era uma subsidiária da empresa de Prigozhin, ou a Prigozhin Concord, com a empresa chinesa Beijing Yuzhi Technology. Olha que interessante. E o mais interessante disso tudo é o que vem depois. Por quê? Quem que era... sabemos que Evgeny Prigozhin era o líder máximo, né, do Wagner Group, o fundador, que, é claro, teve sua vida ceifada através de um atentado. Há um outro elemento, como eu já havia dito, que intermediou todo esse acordo no lugar de Evgeny Prigozhin, que passou a atender outras demandas
dos seus serviços, das suas empresas, se desapegou da Nick Fruit e deixou essa liderança, que é considerado um presidente principal, o principal, na verdade, a cabeça dessas transações que envolvem tecnologias, que envolve diversos outros equipamentos de tecnologia que a Nick Fruit vem contratando nos últimos meses, e que ele liderou a chefia dessa empresa no lugar de Evgeny Prigozhin, que passou a ter uma outra atenção, deu uma outra atenção para outros serviços, para outros negócios, como a guerra na Ucrânia. Esse outro líder, essa figura importante que está em destaque, é Ivan Meshetin, de 40 anos, que se tornou o diretor-geral da empresa Nick Fruit. Ele trabalhou, vejam só, ele foi um dos responsáveis por uma unidade militar de logística militar russa, e também ele forneceu armas e munições para a inteligência militar do GRU, uma inteligência federal muito utilizada principalmente na guerra na Ucrânia para desempenhar diversos ataques precisos contra unidades específicas de alto valor da Ucrânia. E desde a invasão da Crimeia pela Rússia em 2014, Ivan Meshetin, ele esteve envolvido em diversas transações. E essa foi uma grande transação realizada por Ivan, pela Nick Fruit, que conseguiu 2 satélites para a Wagner Group liderar as suas operações durante a sua incursão na guerra na Ucrânia. E quais são esses satélites? Esses satélites chineses são o JL-1 GF-03D-12 e o JL-1 GF-03D-13, que foram, é claro, usados pelos mercenários. Aí eu fui pesquisar mais sobre esses satélites e consegui aqui algumas informações importantes, que esse contrato da compra desses satélites também fornecia imagens de satélite mediante algum pedido de Wagner Group. Por exemplo, isso permitiu que os mercenários focassem em determinadas áreas da África e também da Ucrânia, mediante solicitação para as empresas gestoras desse satélite que estavam lá na China. Então, eles forneceram a compra desse satélite, e a gestora ficou responsável ali, essas empresas na China, que são aquelas detentoras de todo o meio científico para a coordenação e obtenção dessas imagens de alta resolução, da onde a Wagner Group desejava obter essas imagens, tá? E o mais interessante que Wagner Group conseguiu imagens exclusivas da Líbia, do Sudão, da República do Centro-Africana, do Mali e também da Ucrânia. Então, a gestão ela passou a ser, é claro, a gestão de determinação, a gestão de decisão, da onde vêm essas imagens, qual o posicionamento que esse satélite vai ter, veio exclusivamente da Nick Fruit através da Wagner Group. E além disso, consegui outros detalhes sobre os 2 satélites, que eles, é claro, ficam na órbita da Terra e ficam a uma altitude de ao menos 535 quilômetros acima da Terra. E ainda eu consegui alguns detalhes também importantes sobre o satélite, que tanto o 12 quanto o 13, ou seja, o satélite JL-1 GF-03, ele faz parte de uma constelação de satélites da China, de espionagem mesmo e de acesso, de sensoriamento e de acesso para a inteligência. Faz parte de uma constelação de 54 satélites submétricos que podem sim fornecer imagens de alta resolução em qualquer lugar do planeta Terra a cada 10 minutos, com durações de observação que variam de 10 a 16 horas
de forma ininterrupta. Então, vou mostrar aqui a vocês o documento desse contrato que foi assinado pela empresa chinesa, a Benjin, e Wagner Group, ou melhor, Nika Fruit. Deste contrato, vou mostrar agora a imagem do satélite que está sendo utilizado pelos russos, pelos mercenários, que ainda, é claro, esse contrato, muito provavelmente ele é vitalício, pode ser que não seja, ainda não tenho essa informação, mas muito provavelmente seja, pelo valor de milhões de dólares, tá? Tudo indica que esse satélite, que faz parte da constelação de 52 satélites da China, eles fazem parte da Daily Vision, na constelação de satélites Jilin-1. E no dia 10 de agosto de 2022, cerca de 3 meses antes da compra feita por Wagner Group, às 12h50 da tarde, a China lançou cerca de 16 satélites em órbita da Terra. É claro, através do seu foguete, que foi lançado de Taiwan, ou seja, o centro de lançamento de satélites de Taiwan, e um foguete chamado de Long March 6. Então, esse lançamento, ele estabeleceu um recorde na época, sendo o maior número de satélites pequenos de Jilin-1 lançados em uma única missão. Então, esses satélites da Daily Vision foram colocados em órbita às 12 horas, em conjunto com outros satélites em órbitas, né, claro, às 9h20, às 9h50, às 10, às 10h30 e às 11h20, sucessivamente. Então vejam só que a constelação desses satélites JL1, que é chamada de constelação de Jilin-1 da China, ele é capaz de coletar uma imagem, como eu já havia dito, a cada 10, 15 minutos, em qualquer lugar do planeta, e por horas de duração. No final desse processo, dessa operação chinesa, com este lançamento, houve um número acrescido de satélites da constelação de Jilin-1 de 54 para 64 satélites. Veja que interessante. Então, vou colocar aqui um foguete que foi utilizado pelos chineses para lançar, que foi o Long March 6, lançado em 10 de agosto, cerca ali de 3 meses antes do contrato ser firmado. Não sei ainda se esses 2 satélites foram comprados pelos mercenários, estavam nesse foguete de lançamento, ou já estavam ali na constelação de Jilin-1 há um bom tempo, porque, como havia dito, passou de 54 satélites para 64 satélites com esse último lançamento de 10 de agosto, em órbita da Terra. Realmente é bem interessante. Isso mostra que os mercenários Wagner Group, eles não estavam somente operando como bucha de canhão lá na linha de frente na Ucrânia, ou ali fazendo operações de segurança na África. Também já partiram para técnicas de tecnologia, para outros métodos de obtenção de dados e de imagens. Realmente, eles entraram para um cenário que analistas não esperavam que isso acontecesse. E ainda mais a utilização de uma nação potência, rival dos Estados Unidos como a China, fornecendo tecnologia de imagem, sensoriamento remoto de alta resolução para uma guerra sendo desempenhada pelos mercenários que já perderam mais de 20 mil homens dentro somente ali da região de Bakhmut. É muito interessante entendermos que essas imagens, esses satélites,
também foram utilizados em massa para a operação de rebelião armada de Wagner Group. É exatamente isso. Yevgeny Prigozhin solicitou, no final de maio, algumas fotografias do território russo. Aí eu venho pensando aqui, analisando esta situação. Yevgeny Prigozhin já estava ali com sua relação mais deteriorada com a chefia do comando da defesa da Rússia, de Moscou, militares, né, de Moscou. Será que Yevgeny Prigozhin acreditava que haveria um certo contratempo, seja um mandado de prisão, fosse ali uma diminuição ou um encerramento total da disponibilidade de armas para o grupo mercenário, ele prevendo esse desfecho, ou até mesmo uma possível tentativa de retirada à força de Yevgeny Prigozhin, do líder máximo, ele prevendo essa situação, ele começou a organizar um preparativo para tentar derrubar essas figuras de autoridades, de chefia do comando militar da Rússia, como Sergei Shoigu, como Gerasimov, por exemplo, os chefes ali da região de Rostov. O que ele fez então? Começou a preparar dados, um dossiê de imagens fotográficas e satélites da Jinling-1, que ele comprou 2 satélites, não vai deixar lá à toa, orbitando, precisa utilizar. O que ele solicitou? Uma fotografia de todo o percurso entre a fronteira da Ucrânia, lá na região mais ao extremo leste da Ucrânia, na região ali mais ao extremo oeste da Rússia, sentido Rostov até Moscou. Então ele traçou em maio ainda, um mês antes da rebelião, todo um preparativo, uma imagem do caminho inteiro até a chegada ali, até Moscou, mais de 500 quilômetros de percurso, que foi, é claro, capturado por imagens de satélite. E aí veio, em junho, houve ali todo um descontentamento máximo com o Sergei Shoigu, e segundo Yevgeny Prigozhin na época, não com o líder máximo do país, que era Putin, mas sim com Sergei Shoigu. E ele iniciou uma rebelião armada, caminhou por mais ali diversas centenas de quilômetros, com blindados, com ataques, com soldados regulares do exército russo se aliando aos mercenários, e parou ali a praticamente 200 quilômetros de Moscou após um acordo entre Yevgeny Prigozhin, Putin e Alexander Lukashenko, o líder da Bielorrússia. Veja que interessante. Então, podemos aqui analisar, diante de tudo isso, que Yevgeny Prigozhin, ele sim, planejou uma rebelião armada contra a liderança militar da Rússia. E ainda tivemos acesso, que vocês com certeza acessam o site Área Militar Off, com certeza vocês se depararam com essa minha matéria, em que mostra que as imagens obtidas por Wagner Group, com essas imagens do Jinling-1, da constelação, Yevgeny Prigozhin obteve dados do quartel-general das Forças Armadas da Rússia em Rostov-on-Don, onde estavam ali localizados os militares responsáveis pelas operações militares diretamente na Ucrânia, as cidades e o percurso até Moscou, alguns objetos interessantes do exército russo e também de Wagner Group por este caminho, e também a cidade de Grozny, a capital da República da Chechênia. Então, Yevgeny Prigozhin tinha tudo no bolso, tinha tudo em seu caderno.
ele estava ali planejando realmente uma incursão armada para destituir os militares, as lideranças militares da Rússia, e estava conseguindo, até que veio esse acordo que ele preferiu acatar. É interessante, então, que Yevgeny Prigozhin ele não assinou esse acordo, mas ele solicitou para que esse acordo fosse assinado. De forma geral, entendemos que a China ela está participando desta guerra, de alguma forma, não com armamentos diretos, mas sim solicitando e fornecendo tecnologia de ponta para mísseis e foguetes e drones que são utilizados pela Rússia, não diretamente, pode ser até por uma outra nação, de forma ou empresa laranja, mas está ajudando nesta guerra. Os Estados Unidos haviam prometido que iriam retalhar com sanções, mas até agora não retalhou. Eles têm ciência, sim, desse fornecimento de imagens de satélite. Inclusive, neste ano, em 12 de abril, o Departamento de Estado americano ele impôs sanções contra 80 entidades e indivíduos que, na visão, na análise, na investigação do Departamento de Estado americano, continuam a facilitar a agressão da Rússia, incluindo o chefe de tecnologia aeroespacial. Então, o Departamento de Estado chamou essas imagens aí, essas imagens fornecidas por essas empresas chinesas como ilegal, que estava ajudando nessa agressão da Rússia. E de forma geral, sobre esses satélites, veja que interessante, Yevgeny Prigozhin e os mercenários conseguem obter esses mapas topográficos através desses satélites de uma forma de uma alta resolução de imagem que consegue obter uma escala de 1 para 25 mil. É muito interessante. Consegue monitorar diversos ambientes e até mesmo instalações industriais. Então esta foi a análise que eu trouxe para vocês sobre esse envolvimento direto. Muitos acreditam que é um envolvimento indireto da China. Eu já sou mais franco a falar que é um envolvimento direto dos chineses, não somente fornecendo armas, mas fornecendo tecnologia suficiente para obter essa agressão da Rússia contra a Ucrânia. Eu estou aqui colocando os fatos, não estou colocando aqui uma opinião a respeito de quem começou a guerra, o porquê, os motivos, a expansão da OTAN, a Ucrânia queria atingir os separatistas. Não estou colocando isso. Estou colocando os fatos apresentáveis, análise baseada nessas provas, nesses detalhes, e que a China já entrou num nível perigoso que, segundo os Estados Unidos, está ajudando nesta agressão da Rússia. Só que a partir disso, ainda os Estados Unidos, Departamento de Estado, Departamento de Defesa, ainda não emitiram nenhum comunicado a respeito sobre esta relação com os satélites e também nenhuma sanção. Então, podemos afirmar aqui que a Rússia ainda vai manter o uso desses satélites da China através do grupo Mercenários, não somente na Ucrânia, mas também nas regiões da África, como Mali e Sudão. E até que haja uma pressão considerável da China, dos Estados Unidos, talvez os americanos possam forçar o governo chinês a parar ou a cessar esse contrato de compra e parar de fornecer informações substanciais de guerra para a Rússia, para os mercenários, para que a contraofensiva e também o andamento da guerra do lado da Ucrânia seja mais fluido, para que alcance seus objetivos, que tomem a região sul ali da Ucrânia, na região de Zaporísia e também na região ali de Kherson, mais para a Crimeia. Como vocês já sabem, documentado no Área Militar, e provavelmente esse vídeo também vai para o Área Militar pela sua importância,
a Rússia retirou sua frota de Sevastopol e espalhou ali para outros portos como Novorossiysk. E também tem um planejamento de colocar um porto de forma permanente na região da Abcásia. Então, esses são os movimentos das peças do tabuleiro de guerra dos dois lados. E nesse momento, a Ucrânia está esperançosa que a contraofensiva continue até chegar à Crimeia. E os Estados Unidos forneceram detalhes sobre essa relação da China com a Rússia. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sino de notificação. E até o próximo vídeo aqui no Analytics e também no Área Militar.